15, o capítulo 15, versículo 40. Depois eu vou para o 16, para você entender melhor. Diz assim: e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam. Grava isso aí: seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ela a Jerusalém. Agora, 16. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Fala comigo: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém eles disseram: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-os àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Pai, te agradeço por esse momento, nós te agradecemos. Muito obrigado pela tua presença aqui no meio do teu povo. Fala conosco, Senhor, dá toda a direção do que vai ser ministrado. Amigo Espírito Santo, tu estás aqui desde o início. Que bom sentir a tua presença no entronizar dos louvores, no meio do teu povo. Espírito Santo, fala conosco, abra os ouvidos espirituais, toma o teu principal lugar, em nome de Jesus. Amém. Analisemos a crucificação de Jesus. Deus falou comigo esse texto, e a gente pode aprender muitas coisas naquele momento. Se você andar um pouquinho mais atrás, no capítulo anterior, a gente analisa que Jesus, ele, na hora terceira, está aí no versículo 25 do capítulo 15, ele foi crucificado. A hora terceira era às 9 horas da manhã. 3 horas depois, ao meio-dia, a Bíblia fala que houve trevas por toda a terra. Passado 3 horas depois, a hora sexta, que seria as 3 horas, a hora nona, que seria as 3 horas da tarde, Jesus, vamos dizer assim, partiu. Antes dele, ele exclamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que ele quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? E a Bíblia fala que ele expirou e morreu. Ele morreu. Mas a Bíblia fala que naquele momento estavam principalmente, como eu li no texto, eu queria que vocês passassem no capítulo 15, versículo 40, na presença perante a cruz, 3 mulheres. Eu queria que você prestasse muita atenção nessas 3 mulheres. 3 mulheres, Maria Madalena, Maria e Salomé, e outras mulheres também, mas tem uma diferença aí. O texto destaca as 3, porque elas foram na direção do sepulcro, foram as únicas que foram. Aí você vai me perguntar, elas foram até no último momento servir o Senhor, que a Bíblia fala que elas separaram especiarias.
Sabe, elas separaram, né? Elas compraram para ungir Jesus. A única preocupação qual era delas? Quem vai tirar a pedra? Elas pararam de caminhar? Não. Elas continuaram com a cabeça na situação. Caramba, tem uma pedra. Mas elas pararam de avançar? Não. Elas queriam servir, porque mesmo Jesus depois de morto, elas queriam seguir e servi-lo, com o intuito de respeito, de amor, de devoção a Jesus. Elas não pararam mesmo ele depois de morto, elas queriam servir ele pela última vez. Mas por que isso, pastor? Porque se você voltar um pouquinho nos capítulos anteriores, lá no capítulo 14, Jesus, ele, antes de ser crucificado, ele estava no Getsemane. Capítulo 14 fala isso, ele levou 3 com ele: Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que ele começou ali, né, a se agonizar, a chorar perante a Deus, pedindo para que afastasse o cálice. Quando ele voltava, ele encontrava aqueles homens dormindo. Na primeira, na segunda, você vai ver isso no texto, aí no capítulo 14. Na terceira ele fala: basta, é chegada a hora. Naquele momento ele levantou, foi na direção dos Montes das Oliveiras, ele e os discípulos, e ele falou bem claro: aquele que me trairá está chegando. E a Bíblia fala que aquele homem que atraiu Judas vindo, né, veio atrás dele, sacerdotes e escribas, com porretes e espadas na mão. Falou: Rabi, Rabi, deu um beijo, esse era o sinal. E naquele momento, a Bíblia fala que, o que aconteceu com os discípulos? Abra aí no capítulo 14, versículo 50, você vai entender. A Bíblia fala, então deixando-o, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhes as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Esse daí era João. Todos fugiram. Um tempo antes, Pedro, assim como os discípulos, no momento de ser, falou que não iam deixar todos. Só ficou o quê? Principalmente as 3 mulheres ali. As 3 mulheres. As 3 mulheres não desistiram, mesmo no momento de cruz de Jesus. Sabe o que aconteceu? Elas foram na direção da pedra, preocuparam quem vai remover a pedra, mas elas continuaram. A Bíblia fala que por um momento algo sobrenatural aconteceu, a pedra estava fora, e elas deram de encontro ao entrar no local, um anjo apareceu, falou 3 coisas para ela: aleluia, não temas, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, amado. Ela falaram, esse anjo falou 3 coisas para ela. Primeiro, não temas. Segundo, vocês estão procurando aquele homem que estava aqui, Jesus de Nazaré. Aí terceiro, ele ressuscitou. O que eu quero falar para você, primeiramente, aqueles que servam o Senhor, aqueles que por mais as pessoas parem, por mais que as pessoas fujam da presença do Senhor, devido a alguma situação, por mais que vai todo mundo parando, o que serve e o que permanece, a pedra é removida, Jesus entra com providência, ele fala: eu ressuscitei para te dar vida e não abrir mão de você. Ele não abre mão de você, meu irmão. Agora sirva, continua a caminhar. Aqueles que servam o Senhor tira a pedra e entra com vida. E o mais lindo de tudo, eram 3 mulheres que não desistiram. Você vê, todo mundo largou. Jesus, ele fala para aqueles que permanecem na presença dele. Eu estou falando para você e para mim. Ele fala assim através do anjo: pois ide agora, diga aos discípulos e a Pedro que eu estou adiante de vós, eu estou na frente de vocês. Uma coisa tremenda nisso. Eu fico admirado na persistência dessas mulheres, que todo mundo fugiu, só ficou as 3 de conhecidas, e tinha outras mulheres, mas no final todo mundo desistiu. Elas ainda acreditaram em ir no sepulcro, só as 3, não tinha mais mulheres. O texto fala no capítulo 15, versículo 40, que outras mulheres estavam, mas quem foi no sepulcro acreditando, para, tentar alguma coisa a mais com Jesus, só foram elas, meu amado.
São essas 3 que tiveram um encontro verdadeiramente pessoal com Cristo, não abriram mão dele. Não tinha discípulo, não tinha Pedro, não tinha mais ninguém. Mas esse anjo fala: ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, vai estar na Galileia e vai ter um encontro com vocês. Jesus gerou uma coisa para falar para vocês do meu coração. Essas 3 mulheres, né, elas viveram 3 momentos ali. Vai gravando isso. Elas viram uma pedra revolvida, elas viram um anjo e depois um anjo que falou. E esse anjo fala 3 coisas. Fala: não temas, Jesus ressuscitou, ide. Eu fiquei analisando, deu uma parada assim, e Deus vai falando sempre em 3. 3 aponta para muita coisa na Bíblia. Deus usa os números na Bíblia para falar muita coisa, né? Deus ele fala muita coisa através de números. Um exemplo, o 1 aponta para a unidade. A Bíblia fala: eu e o Pai somos um. João 17, versículo 11, eu anotei aqui, diz assim: que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em união comigo e eu contigo. O 1 aponta para a unidade, o 7 aponta para a perfeição. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, que a Bíblia fala que o 7º dia foi santificado ao Senhor. O 12, eu estou falando alguns números. O 5 aponta para o homem, eu não vou, porque são muitos números, mas os principais que a gente vê na Bíblia, né? O 12 aponta para a totalidade da vontade de Deus. Vamos dizer assim, algo instituído para Deus em sua totalidade. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 meses. No peitoral do sumo sacerdote, 12 pedras. Então é algo instituído, construído, diretivo de Deus, vindo de Deus. Uma totalidade da vontade de Deus para a pessoa. Está dando para entender? O 3 a gente vê em várias passagens bíblicas. Vamos falar primeiro no sobrenatural. O 3, analisando, né? E eu quero te explicar isso. O 3, primeiramente, vamos falar de algo sobrenatural. 1/3 dos anjos, foram tirados do céu. Em Gênesis, Deus teve contato com 3 criaturas, 3 personagens principais: Adão, Eva e o diabo. Sim ou não? Apocalipse fala de 3 personagens que da boca deles saíram 3 demônios, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Isso na parte sobrenatural. Agora vamos lá no Antigo Testamento, personagens. Abraão teve uma visita de 3 anjos. Eu fiquei analisando, falei: Abraão teve uma visita de 3 anjos. Caramba! Daniel orava 3 vezes ao dia. O templo era dividido em átrio, santo lugar e o santo dos santos. E Jonas, que foi engolido por uma baleia 3 dias e 3 noites. Caramba! Aí vamos no Novo Testamento, outras passagens. 3 magos visitaram o nascimento de Jesus. Jesus tinha 3 amigos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. Mateus capítulo 4, aliás, foi tentado. E aquele que foi tentado, Pedro, que a Bíblia fala que antes do cara cantasse 2 vezes, tu cairia 3 vezes, ia negar Jesus 3 vezes. Sabe o que Deus está falando para você e para mim essa noite? Apesar, e eu quero que você grave, o homem, eu e você, somos divididos em corpo, alma e espírito. Mas Deus, Ele é dividido no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele habita em você, Ele está comigo. E Deus colocou dentro da gente 3 virtudes que quem tem remove qualquer pedra. Permanece a fé, a esperança e o amor. Dentro desses 3, o maior é o amor. Aleluia! 3 coisas que remove pedra. Deus falou: aquele que tem fé, esperança e amor. Isso move o Espírito de Deus. Isso move o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu irmão. O 3 aponta para a totalidade em unidade. O 3 aponta para a totalidade, mas visando a unidade. Presta atenção.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você é dividido em corpo, alma e espírito. É totalidade. Quando você vai analisar a morte de Cristo, aconteceu na hora terceira. Depois, 3 horas depois, ao meio-dia, ficou trevas o mundo todo. Passou 3 horas, às 3 horas da tarde, Jesus morreu. Parecia que estava tudo perdido. Parecia que parou tudo. Perdemos o nosso Deus, perdemos o nosso Rei. Mas no terceiro dia, aleluia! Ele ressuscitou, meu amado. Oh, meu amado, sabe o que Jesus está falando para você e para mim? Aleluia, Ele libertou você da totalidade de todos os pecados. Ele libertou para você recebeu perdão de todos os teus pecados. E um dia eu e você vamos estar junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo na unidade do Senhor. Aleluia, quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Amado, você foi libertado de todos os pecados na totalidade. Você recebeu perdão em toda a totalidade. Não tem mais julgo sobre a tua vida. Hoje que habita em você é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Total, e um dia totalmente nós vamos estar no céu junto com eles, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amado, eu fico feliz por isso. Mas aí você vai falar, como é que eu posso expressar isso na minha caminhada? Eu sei dessas verdades. Eu sei que, e eu vou continuar falando de 3 mulheres, na sua totalidade, na unidade delas. Elas perseveraram e avançaram, uma ajudando a outra. Existem 3 mandamentos. Antes de falar nisso, a gente tem que entender que Jesus ressuscitou foi o máximo do cristianismo, amém? Glória a Deus. Através da ressurreição de Jesus, você tem igreja, teus pecados foram perdoados, você tem acesso a Deus. 3. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O que eu quero dizer para você, trazendo para uma visão espiritual, que essas 3 mulheres, para servir a Deus, precisa para a gente ter 3 coisas para mover: fé, esperança e amor. Deus deu 3 mandamentos para a gente, principal, que você tem que carregar isso a vida toda. É por isso que o cristianismo está vivo até hoje, é por isso que nós estamos aqui. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, fala uma coisa tremenda. Se você quiser, abra aí. Fala uma coisa tremenda. Todo mundo conhece isso. São os 3 mandamentos que eu vejo principais para o cristianismo existir, para você estar aí, para a gente continuar por esse tempo todo aí, por mais de 2000 anos. A Bíblia fala: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha aí, 3. E semelhante mandamento, olha só, a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daí já tem 2 mandamentos. Não tem como você amar a Deus se você não ama o teu próximo. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama as pessoas que estão do teu lado. O terceiro mandamento que eu vejo também mais importante da Bíblia, que tem que andar os 3 juntos. Eu amo a Deus, eu amo meu próximo. Em Mateus 28, versículo 19, Deus fala bem claro: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu tenho mandado, e eu estarei convosco até o fim dos séculos. Amado, amar o Deus acima de todas as coisas, amar o próximo e fazer discípulo. 3 coisas. A Bíblia fala, como eu li esse versículo, Mateus 22, versículo 37, que fala: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Semelhantemente, outro mandamento é: amarás seu próximo como a si mesmo. E ele continua falando, né, desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Ou seja, está falando dos mandamentos de Deus. E se você ver em Mateus 28, Deus fala o quê? Né, mandando guardar todos os mandamentos que eu tenho falado. Ou seja, Deus está falando ali da palavra dele. 3 mandamentos principais. Ele está falando aqui da palavra escrita,
Um depende da lei dos profetas, ele falando depois para guardar todos os mandamentos dele, que está tudo escrito aqui. Não tem como uma coisa se desvincular da outra. Não tem como você evangelizar alguém, falar do amor de Cristo, se você não ama, senão não vai ter efeito nenhum. Logo, se você não evangeliza, não prega e não fala do amor de Jesus, você está fazendo a obra incompleta, porque mostra indiretamente que você não ama as pessoas, para você dar aquilo que está dentro de você para ela. O amor está incompleto, porque as três andam juntas. Quando eu expresso o amor de Jesus para alguém, dizendo que, poxa, Jesus é o melhor caminho, você está mostrando que ama ela, e ao mesmo tempo você está mostrando que ama a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque o maior amor que a gente pode expressar a uma pessoa, é mostrando a ela o caminho da vida. Você pode dar o presente que for, sabendo que ela vai para o inferno, o que adianta? A melhor forma de você, seja o teu estilo de vida, a forma como ele te vê como exemplo, a forma como você fala, amado, é falar do amor de Jesus, pregar o ide, não tem jeito. Foi o que o anjo falou aqui. O anjo lhe falou três coisas, para você, falou para essas mulheres: não temas, Jesus ressuscitou, ide, avisai aos discípulos e a Pedro, que eu estou à frente entre vós, eu estou lá na frente, que eles vão me encontrar lá na frente. Presta atenção que eu quero falar a você que tem a fé, a esperança e o amor, você que rompe barreiras, você que por mais que tenha uma pedra na frente como essas mulheres, você continua a querer servir a Deus, acreditando que Deus vai entrar com o sobrenatural, acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Ei, Deus te levantou e fala esse momento para você, como o anjo falou para essas mulheres: não temas, Jesus ressuscitou na tua vida e a vida está com você. Agora ide, fale com os discípulos, aqueles que têm alguma pedra à frente, que não viram o que vocês viram, precisa a pedra ser removida, e Deus conta com você e comigo. Deus estava falando aqui com os discípulos que desistiram, estavam chorando e pararam. Deus não estava falando com os de fora, Deus estava falando: vai à frente. Tem muita gente na minha casa que a esperança está acabando pelos momentos que estão vivendo, pelas dificuldades que estão vivendo. Tem alguma pedra que precisa ser removida, e é você e eu que nós temos que ajudar essas pessoas a alcançar o caminho de Cristo de uma forma completa. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Amado, nós precisamos ajudar uns aos outros. A Bíblia fala que essas três mulheres, Deus contou com ela, por quê? Porque elas perseveraram. Aquele que persevera, Deus usa, aleluia, para ser uma ponte, para ajudar o irmão a tirar a pedra que para ele no meio do caminho, irmão. Tem gente que de repente não tem a fé que você tem, mas é irmão, acredita em Cristo, aceitou Jesus, mas precisa de uma palavra: Jesus ressuscitou, vai fazer na tua vida, persevera. Amado, esses homens estavam totalmente fora, fugiram, não viram. Essas mulheres perseveraram. Sabe por que para perseverar? É para ter uma vida de vitória? Sim. É para ter uma vida cheia da presença de Deus? Sim. Mas também para ajudar os irmãos que estão com alguma pedra pelo meio do caminho. Deus levantou aquelas três mulheres. Fala para eles que eu estou à frente deles, adiante de vós. Jesus está adiante da gente. Jesus está indo à frente. Tem gente no nosso meio que precisa de uma palavra tua para dizer assim: ó, Jesus está no controle, está na frente, e você vai vencer. Acorda, Ele ressuscitou, você é dele, em nome de Jesus, e você vai vencer isso aí. Aleluia! Se levanta, meu amado. Tem muita gente que precisa escutar da tua boca que Jesus ressuscitou. É dentro da casa dele outros discípulos que vão aparecer através da tua vida. Jesus, ele fala para os discípulos, e Jesus falou para Pedro. Amado, tem muita gente que às vezes na caminhada está muito perto de Jesus, mas dependendo do momento, esfria, perde a esperança. Deus vai usar você que está mais próximo. Ei, meu irmão, ninguém é
de ferro, ninguém é super-homem. Não é fácil ser crente no mundo desses. De repente uma palavra que sai da tua boca, dá ânimo, levanta a pessoa, acorda ela, leva ela para o caminho certo, que ele vai ver Jesus no final, lá na Galileia. Você está entendendo? Você está pegando isso? Dá uma glória a Deus. Aleluia, Deus conta com você, meu amado. Você que tem perseverado dentro da igreja, você que coloca a mão no arado, você que acredita, você que ainda serve, amado, tem muita gente precisando de uma palavra de conforto tua. Isso não é só função do pastor. A Bíblia fala que essas 3 mulheres eram pessoas normais, não eram os apóstolos não, meu irmão. A Bíblia fala que elas seguiam e serviam. Deus conta com aqueles que servem. Tem gente que serve aqui, dá uma glória a Deus. Então Deus conta com você. Deus conta comigo. Deus conta com os que estão ainda acreditando que por mais que a pedra está na frente, sabe, mas está com tanta alegria, com tanta força, que para ele a pedra não é nada, eles continuam a seguir. Quem vai remover? Eu acredito que Jesus vai fazer alguma coisa. Deus conta com esses. Deus conta com você. Deus conta, sabe, irmãos dentro da igreja que precisam às vezes de uma direção. A nossa vida é muito complexa. Às vezes tem uma pedra de sepulcro na vida do irmão, numa posição. A vida está toda boa, mas aquela pedra ali, quem sabe com uma orientação, tudo, uma palavra de Deus para a vida da pessoa, essa pedra não cai por terra. A gente tem que pensar nisso. Nós somos uma família, amém? A Bíblia fala da totalidade da unidade. Deus contou com 3, não contou com uma nem com 2. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu estou falando de totalidade, meu amado. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos manter uns aos outros com a fé viva. Nós precisamos caminhar, pregar o Evangelho, levar o Evangelho a novos discípulos, mas estender a mão para as pessoas quando elas precisam. Você está entendendo isso que eu estou falando? Eu vou ler o texto de novo para você. Olha que o anjo falou: mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, e ali o vereis. Amado, tem gente que está com uma pedra e Jesus está esperando para eles vê-lo. Tem gente que tem uma pedra na frente, mas Jesus está doido para ver ele. E Jesus está dando essa palavra: olha, eu estou lá na ponta esperando eles vão me ver. Agora é vocês que já estão com a pedra fora, que me viram, que tiveram experiência. Ajuda o irmão, tira da cabeça dele: eu não estou mais no sepulcro, a pedra foi removida e tem vida para ele também. Aleluia! Aleluia! Aleluia, meu irmão. Jesus, ele fala isso na palavra dele. Aleluia. Ali o vereis como ele vos disse. E o mais lindo, olha só, lá em Mateus 28, versículo 8, olha só, que é o mesmo texto, Mateus 28. São evangelhos sinóticos. Versículo 8, olha só, a gente leu que Maria Madalena foi a primeira que teve o encontro, mas olha o que o texto fala em Mateus capítulo 28, versículo 8. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Aleluia. Então Jesus disse: não temais, ide dizer a seus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Ou seja, quando você toma uma posição de ir, Jesus aparece no meio do caminho. Quando você toma um posicionamento, te dá o primeiro passo, Jesus, ele fala com você e te dá toda a direção. Quando você toma o primeiro passo acreditando, amado, Jesus está falando para você: eu vou te usar, fala com eles lá, que eu estou vivo. É o primeiro passo, meu amado. Jesus só se manifestou a elas quando elas deram o primeiro passo e com alegria estavam saindo para falar. Sabe o que aconteceu? Elas foram a primeira a serem visitadas por Jesus. O que eu quero falar com isso? Quando a gente nos disponibilizamos
a levar o amor para o irmão que precisa e ajudá-lo a remover a pedra, você vai ser o primeiro a sentir a presença de Deus na tua vida. Aleluia, quem toma isso, dá uma glória a Deus. Você é o primeiro a receber dele, meu irmão. Você é o primeiro. Sabe por quê? Primeiro você se enche, para depois você distribuir. Primeiro Deus quer falar com você, Ele quer te encher primeiro, Ele quer que você tenha as experiências primeiro com Ele, para você poder levar a solução para as pessoas. Quem dá uma glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Primeiro é contigo. Quando você se disponibiliza, primeiro a ter um contato e a experiência é você. É muito bom, meu amado, quando a gente é usado por Deus, é útil a Deus. Deus fala bem claro aqui, não era para evangelizar outras pessoas. Ele fala com o meu povo que está pensando que está morto, está tudo acabado. Acabou tudo. Vocês perseveraram, vocês acreditaram. Então vocês vão ser os primeiros a falar para eles. Aleluia, quem dá um glória a Deus? Tem gente com fé suficiente aqui, dá um glória a Deus para isso. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Vem cá, ministério. Aleluia. Vocês podem ficar de pé. Ainda temos tempo. São 8h40. Estou pregando há 40 minutos. Passa rápido. Eu quero que você tome isso que eu falei para você essa noite. A tua vida vai mudar. Muitas vezes a gente tem fé, a gente tem esperança, a gente tem amor, a gente está bombando. Mas tem um irmão do lado que precisa de uma... Por isso que Jesus falou, amando teu próximo como a você mesmo. Aquilo que está em você, de fé, de alegria, de esperança, teu irmão do lado tem que estar no mesmo nível. E você tem que se preocupar com isso. Não é só o pastor que se preocupa não, meu irmão. De repente você tem mais contato com essas pessoas do que eu mesmo. Deus vai te usar da mesma forma. Quando você se disponibiliza a amar, a abraçar, a falar, a dar o primeiro passo. Primeiro a falar com Jesus é você. Aleluia. Eu quero que você comece a falar com Deus, como essas 3 mulheres. Essas 3 mulheres não desistiram. Eu vou orar para que você não desista na caminhada, como muitos vão parando, né? O tempo vai passando, a fé vai diminuindo, a esperança, o amor vai. Essas mulheres não. Essas mulheres, o texto é bem claro, que no meio de outras elas se destacaram, porque mesmo Deus morto, elas foram na direção do sepulcro, estava tudo acabado, todo mundo foi embora. Elas foram lá. Quem vai remover a pedra? Eu quero tocar em Jesus. Quem vai remover a pedra, mano? Aleluia, Deus faz o sobrenatural quando você quer tocar Ele. Quando você quer Ele mais perto de você, você vai ter experiências diferentes.